Hi, students. Então, a nossa aula de reposição, o professor não conseguiu acessar na outra aula, seja bem-vindo. Hoje, nós vamos começar com a unidade 1, com o livro, o volume 3. Então, open your book, abra seu livro. No livro, nós vamos estudar nosso primeiro conteúdo. Nosso conteúdo, Unit 1, Science, Ciências. Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre diferentes tipos de ciências e também aprender a condicional zero, a usar a condicional zero e o sufixo ing e ad para descrever qualidades e sentimentos. Então, abra seu livro, open your book e vamos lá. No início, tem algumas perguntas aí, indagações. What science? O que é ciência para você? Então, aqui tem alguns tipos de ciência. Biotecnologia, tecnologia, genética, astronomia, ecologia, cybernetics, que é a nova tecnologia, né? Usando robôs e tudo mais, botânico, zoologia, e também a ciência, ele traz para nós um segmento. Esses braces são segmentos da ciência. Aí faz aqui adiante, fala assim: What would our would be like of people did start as question thousands of years ago? Faz uma pergunta. O que nós gostaríamos, como que você gostaria, como se fosse um mundo e se as pessoas não começassem a perguntar, a questionar por milhares de anos sobre isso? As pessoas, eles gostam de questionar como seria o mundo sem ciências. Observe as imagens abaixo. Nós temos vários tipos de ciências. A primeira pergunta: What area? Qual a área? Or subject, o assunto refere. Who? Quem? Quem são essas people? Essas pessoas. Who are these people? Who are they doing? O que eles estão fazendo? Where? Onde, né? Are they doing? Where they work? Desculpa. Onde eles estão trabalhando? Would you like to work in the fields? Qual é o campo? A área. Então, observe qual você gostaria de fazer, né? To do, like to do. Qual você gostaria de fazer? A primeira, usar microscópio para fazer pesquisa. A scientist and his theory. A teoria, né, da ciência, a sua teoria. Ou um telescópio. Você gostaria de usar um telescópio. Pesquisa de campo, mais na agropecuária, agricultura, essa área. Ou fazer pesquisas em um laboratório, né? Bakers, álcool, bumper, glass, flash. Então, usar materiais para fazer experimentos. Ou pesquisa em laboratório. Então, essas são algumas formas de fazer pesquisa. Na próxima página, nós temos um texto. What's science? Que é ciência? Então, quais são os segmentos da ciência, né, que você prefere? Do you prefer? Você pensa que ciência, para só tornar um cientista, você tem que ler muitos livros e fazer experimentos? Observe a definição. O que é ciência? Ciência é a curiosidade, né? A curiosidade de fazer alguma coisa que tem reflexo, ou seja, por exemplo, pesquisar, né, ou descobrir como usar uma vacina, né, para melhorar o Covid-19, por exemplo. Aí aqui abaixo, qual é a diferença entre algumas perguntas que tem aqui? What's the difference between entre ciências e outros os cientistas e outras pessoas? Né? Então, os cientistas, eles têm que pensar, né? As pessoas pensam que para fazer a coisa certa, né, você tem que ser correto. O cientista, eles testam uma ideia, ou seja, eles têm que comprovar, né, a patente de alguma coisa para ir testar. What's difference between? Qual é a diferença entre hipótese e teoria? Então, hipótese, uma tentativa, né, para observar algo.
um problema, um fenômeno. A teoria, então a teoria é uma hipótese, né, que você tem que provar, né, que está correto. Então, a teoria tem que você provar sobre um fenômeno, um problema ou qualquer coisa desse tipo. Então aqui tem a definição de teoria. Eu peço que vocês leiam. Na próxima página, nós temos a biografia, né, de Nicolau Copernicus. Nicolau, né, ele foi um brilhante, né, was a brilliant. Ele foi um brilhante matemático e astrônomo que formulou o modelo do universo, né? Nós temos duas teorias abaixo. Ele formulou a teoria que o Sol é o centro da Terra, porque a primeira era a Terra, né, o centro de tudo, e tudo girava em torno da Terra. Então, Sun, Sol, Earth, Terra. Então, era que a Terra era o centro. Então, ele trouxe uma revolução, né, sobre esse fenômeno. E aqui abaixo tem o sistema solar, né? Ele criou o sistema solar. Tem a teoria dele, né, que é essa primeira, que tudo gira em torno do Sol, né, do Sun. E a primeira teoria, né, era que tudo girava em torno da Terra, né? Então, abaixo aqui tem a definição, o que eles têm de similar. Ele tem uns modelos similares que são o Sol, né, a Terra. O que eles têm de diferentes? A diferença é que esse primeiro, geométrica, sobre geometria, falava que o geocentro, desculpa, não é nem geometria, o centro da Terra. Eles falavam que a Terra estava no centro e tudo girava ao seu redor. Então, a diferença é essa. E o outro Sol está ao centro de tudo, com os planetas ao lado, né? E gira ao redor, em torno, né? Na página 179, is this always true? Isto sempre foi verdade? São fatos, né? Então, aqui fala assim, some facts are always true. Alguns fatos que são verdadeiros. Por exemplo, se você colocar alguma coisa em um bucket of water, então, se você colocar alguma coisa, um balde na água, ele vai conseguir se molhar, certo? Aí faz uma pergunta. Aí aqui abaixo tem algumas afirmações para você colocar. Se é T para for, always true, para verdade, né? Sempre verdade. F para falso. E NN não é necessário. Não necessariamente verdadeiro. Usa o LY, que é um advérbio, necessariamente. Ice cream, sorvete. Se você colocar, se você colocar, ele derrete quando você coloca no sol, no sun. Ice cream melts off you put in the sun. Verdadeiro, né? É uma teoria correta. If you heat water 100 Celsius, it freezes. Se você colocar como numa temperatura alta da água com 100 graus Celsius, está congelante? Falso. Não está congelante, está quente. Quando você mistura, when you mix blue and yellow, você consegue laranja? Falso. Não é. Você consegue verde, né? Green. Então, yellow e blue, green, não é laranja. N. Se você lê muitos livros, you are intelligent, você é inteligente? Não necessariamente. Às vezes você lê por diversão e não lembra de nada, depende da sua memória, depende do seu contexto. If you don't water the flower, they die. Se você não regar as plantas, elas morrem. É claro, né? Verdadeiro. True. F. If you could water below 0 Celsius, it boils. Se você colocar a água abaixo de zero, está fervendo? Não, não está nada fervendo nem aquecido. Então, false. If you don't eat or drink, se você não comer e não tomar água, você morre, nós morremos, né? Se nós não comer ou tomar água, iremos morrer. É verdadeiro.
If you mix black and white, get gray. Certíssimo. Consegue cinza. Então, a mistura de preto com branco, cinza. When water freezes, quando nós colocamos uma água congelante, ela se torna totalmente sólida, certíssimo. Isso vocês estudarem ciências, os estados de transformação. E aqui abaixo tem a forma correta. Escreva, por favor, para o vídeo. Aí aqui abaixo nós temos zero conditional, condicional zero. Para falar sobre verdades permanentes, nós usamos a condicional zero. A condicional zero sempre vem o quê? Primeiro sujeito, depois, ou sempre vem if, desculpa, if, que é a condição, se, sujeito no verbo, no presente simples, e o complemento. Aí tem uma vírgula, quando o if vem primeiro, tem uma vírgula. Então, essa primeira frase aqui, ela é chamada de quê? Ela é chamada de oração condicional, porque tem o if é se. Se as pessoas comerem muito, they get fat. Eles se tornarão gordo. Então, essa oração que vem depois, após a vírgula, também usará um verbo no presente simples, no simple present. Então, a formação é presente simples para condicional e a oração principal, que é chamada de main clause, também estará no presente simples. Só lembrando que se vier uma frase no singular com he, she, it, tem que usar o S. A regra do S do presente simples com he, she, it, no verbo. Não quer dizer que é plural, somente com he, she, it. Aqui é porque todos nós estão no plural. You, pessoas, people, babies, então o verbo será normal, né? Será no infinitivo, não modificará nada. Eu irei colocar agora uma pequena descrição das orações condicionais. As orações condicionais, deixa eu só diminuir aqui. Orações condicionais. Então, oração condicional, if clause, ela apresenta a dependência entre circunstância, tem a oração principal, né, main clause, que é que o professor falou, e tem a condicional, que tem o if, separado por uma vírgula. Então, sempre vem uma vírgula para separar, né? Se não vier vírgula, porque a oração principal veio no início. Por exemplo, ela expressa o quê? A letra A oração condicional, exprime uma condição. If ou when, quando, né? Se ou quando. Oração principal, main clause, que em inglês, main clause, ele menciona uma consequência. Sempre menciona uma consequência. Então, por exemplo, if I went to pass, he has to study. Se ele quiser passar, ele tem que estudar. Olha só, esse verbo aqui veio um S. Por que veio um S? Veio um S porque o sujeito é he, she, it. Então, toda vez que vier he, she, it, você usa um S no verbo. If é condicional, né? Até a vírgula é oração condicional. E aqui é main clause, oração principal. Se você inverter essa frase, você retira a vírgula. Se essa primeira frase aqui vier no início, você retira a vírgula. A oração principal vem no início, tem que retirar a vírgula. Aí aqui abaixo tem alguns casos. Quando usa when, with. A estrutura da zero conditional é if, mais presente simples, mais presente simples. Então, é usada para expressar ações decorrentes ou leis naturais ou universais. Fish die if they stay off water. Os peixes morrem se ficar fora da água. Então, se você esquentar a água acima de 100 graus Celsius, ela ferve. Tem outros exemplos. Expressar situações gerais. Mais exemplos aqui. Então, essa é a forma da zero condicional, a formação dela. Sempre é if, mais presente simples, e é usada para expressar ações decorrentes de leis naturais e universais. Então, essa é a estrutura da primeira condicional. O professor vai pedir para vocês responder a atividade que passei hoje.
lá no, no plural. Então, acesse a plataforma e responda as questões. A questão, né, que coloquei com a música. Um abração, have a nice day, bye. Até a próxima.